O César sonha em se casar com um peixe maravilhoso e até prepara um anel para Bela, mas ele descobre que a rebelde Bela escapou do seu domínio. Com raiva, ele ordena que ela seja procurada em todos os corpos de água na terra. Enquanto isso, na margem do rio, vive Emélia. Enquanto seu pai, um ferreiro cego, trabalha desde cedo, o garoto secretamente sai de casa para ir andar de trenó, mas o pai escuta os seus passos e verifica se o garoto já cresceu o suficiente para se tornar um ajudante. Emélia finge ser pequeno e o homem fica triste, esperando que um dia ele pudesse crescer. Emélia desce até o rio e lança sua vara de pescar, mas nenhum peixe morde a sua isca. O garoto reclama disso e de repente a água começa a borbulhar. Um pilar de gelo irrompe do buraco no gelo. Ele joga um monte de água no Emélia e um grande peixe aparece magicamente no seu balde. Ele corre para casa, acende o fogo no fogão e se prepara para cozinhar. De repente, o peixe fala com ele, disposto a conceder 3 desejos se ele libertar ele de volta no rio. Emélia gasta acidentalmente seu primeiro desejo, dizendo que quer ver a cidade, mas ele não quer sair do fogão. O peixe faz o fogão se mover para fora da cabana e ir para a cidade. Emélia se agarra ao fogão enquanto ele corre pela estrada, assustando bastante as pessoas e os animais. Com frio, Emélia para e gasta seu segundo desejo, desejando o verão no meio do inverno. A neve é substituída por grama verde e a estrada se transforma em um rio onde Emélia cai. Ele rasteja até a margem e fica chateado por ter gasto 2 desejos e não ter obtido nada de bom em troca. Emélia estava pensando no seu terceiro desejo, quando acaba encontrando bandidos. Emélia joga o peixe de volta no rio, mas ele mesmo é capturado e pendurado de cabeça para baixo em uma árvore. Logo ele vê uma menina se aproximando do rio. Ela liberta o garoto e ele imediatamente corre para a água, esperando encontrar o seu peixe. Claro, ele não estava lá. A menina se apresenta como Vasilícia e Emélia reconhece a voz do seu peixe. Emélia pega o lenço dela, que na verdade é uma escama, e faz o seu terceiro desejo de se casar com a princesa Anfisa, a filha do Zenfen. Nesse momento, no palácio, a princesa Anfisa estava recebendo o embaixador inglês, Lord Hotman, que estava lhe apresentando presentes exóticos. Nesse momento, o Lord estava demonstrando um órgão mecânico que é operado por um anão dentro. Enquanto Zenfen examina essa maravilha, Emélia e Vasilissa chegam à sua corte e escalam para ver o que estava acontecendo. Enquanto isso, Zar estava querendo superar a maravilha estrangeira, afirmando que eles têm algo melhor, um arcodeão automático, e quem escutar começará a dançar. O Lorde pede para vê-lo e Zar ordena que o aldeão seja trazido, mesmo sabendo que não há tal instrumento mágico no seu tesouro. Emélia pula cerca e se oferece para buscar o arcodeão milagroso, pedindo em troca o casamento com a sua filha Anfisa. A princesa fica chocada com a audácia de um plebeu, mas Ozar fica impressionado com a coragem e agilidade do garoto. Ele concorda em fazer o que Amélia deseja, e o garoto se prepara para procurar o gato. Mas Vasilissa avisa que o gato do arcodeão é uma criatura muito astuta e perigosa. Quando encontra uma pessoa, ele pede que escolha uma canção para ele cantar. Se uma canção triste for escolhida, o gato a canta e a pessoa adormece e morre nas garras do gato. Mas se o gato cantar uma canção alegre, a pessoa começa a dançar e não consegue parar até morrer. No entanto, isso não tira as esperanças do Emélia, e Vasilissa vai com ele. Logo eles chegam à floresta escura, mas aqui a garota deixa o Emélia. Ele segue pelo matagal e logo encontra o gato. O gato do arcodeão faz as suas perguntas, e Emélia escolhe a canção triste. O gato começa a cantar, mas o garoto de repente começa a cantar junto, pois essa é a canção que a sua mãe cantava para ele na infância. Percebendo que a canção não afeta o gato do arcodeão chora, e Emélia acaricia o gato e lhe dá um pouco de leite. O gato voluntariamente concorda em ir até o palácio, levando seu arcodeão junto. Enquanto isso, Vasilissa é encontrada por um sapo, o mensageiro de César. Ele lembra de que tudo estava pronto para o casamento e oferece a ela escolher um vestido. O Emélia, que se aproxima, escuta essa conversa e a garota explica que estava em dívida com César. Ele a salvou de uma rede e ela perdeu um jogo de xadrez para ele. Emélia declara confiantemente que poderia facilmente vencer qualquer um, mesmo sem saber o que é xadrez. A companhia retorna ao palácio, onde o Lorde se propõe à princesa Anfisa. Ele é interrompido pela chegada de Emélia com o gato do arcodeão. O gato aperta as teclas e todos os presentes começam a dançar. Zar ordena que o arcodeão seja guardado sob vigilância e nomeia o gato do arcodeão como o gato de batalha. Não querendo se casar com um simples camponês, Anfisa inventa um truque, lembrando a todos que ela é filha de Zar e que o desejo não é suficiente para sua mão. Ela pede tempo para inventar um segundo desejo.
À noite, Anfisa recorre ao fantasma da sua mãe, Serena Agrippina, que inventa uma tarefa impossível para Emélia. De manhã, o Lorde tenta impressionar Zar com um espremedor inglês, um cortador de legumes movido a vapor, com o mesmo anão dentro. Zar tem que reconhecer a sua superioridade de engenhoca estrangeira, então Anfisa lembra ele da toalha mágica, que quando estendida, produz qualquer tipo de comida. O Zar convoca Emélia e ordena que ele encontre e traga a toalha para o palácio. Emélia e Vasilissa partem na sua jornada. No caminho, a garota lhe conta que a toalha mágica pertence a 2 irmãos, o homem bebedor e o homem comedor. No entanto, os irmãos vivem além das fronteiras do reino, na cidade de Pedra. Logo os viajantes veem uma pequena casa à frente e pedem aos donos um pouco de comida. O velho oferece um banquete e explica que tiveram um ano difícil, pois não houve primavera e os campos permaneceram semeados. Emélia se sente culpado e Vasilissa elogia a fidelidade do casal, comparando-os a uma agulha e linha, mas o garoto garante que ele e a princesa serão ainda melhores. Ele trabalhará na forja e Anfisa administrará a casa e criará os filhos. Vasilissa apenas ri dos seus sonhos. Logo a dupla se aproxima de uma pequena ponte com um sinal indicando o fim das terras russas. A garota informa que quem atravessa a ponte esquece a língua russa e só consegue falar em uma língua estrangeira, mas Emélia não acredita nela. Vasilissa segue em frente e fala com Emélia em uma língua incompreensível. O garoto assustado volta para a ponte, mas Vasilissa ri e ele percebe que ela pregou uma peça nele. Correndo atrás dela, logo eles chegam à cidade de Pedra, onde conseguem ver 2 homens que estão constantemente comendo. Ao ouvi-los reclamar de como estão cansados de tal vida e que querem alguém que lhes tire a toalha, Emélia se aproxima deles e tenta pegar o item mágico, mas os gigantes jogam um coco nele e ele perde a consciência. Então Vasilissa pede a eles por água da primavera. Eles veem o seu reflexo nela e ficam envergonhados. Os homens se lembram que já foram bravos cossacos que lutaram contra o sultão turco, mas agora estão tão gordos que não conseguem nem sair da cidade de Pedra. Eles pedem a Vasilissa para levar a toalha, mas no último momento os gordos mudam de ideia e Vasilissa consegue escapar, levando a toalha e Emélia com ela. Enquanto isso, o Lorde conta a Anfisa sobre Londres e ela sonha em ir para o exterior. Emélia decide colher flores para sua noiva, o que Vasilissa não gosta. A garota tenta abrir os olhos do garoto, mas ele não acredita que a princesa quer vê-lo morto. Ele recita o discurso que planejava fazer para sua noiva e Vasilissa responde com concordância. No entanto, ela imediatamente se corrige, lembrando a ele que ela quer se casar com outra pessoa. Emélia sente dúvida pela primeira vez. Mais tarde, a princesa é informada de que Emélia voltou à cidade. Ela e o Zar correm para a praça e veem o garoto distribuindo comida para o povo da cidade, provida pela toalha. O Zar pede à filha que reconsidere sua atitude em relação ao garoto, mas ela não entende a admiração do pai por um plebeu. E mais uma vez, ela recorre à sua mãe. Mais tarde, Anfisa anuncia que estava pronta para concordar com o casamento, desde que o noivo traga uma bênção da sua mãe do além do túmulo. Apesar da decepção do Zar, Emélia promete cumprir essa condição também. À noite, Vasilissa lhe conta como chegar ao reino dos mortos, avisando de que ninguém jamais voltou de lá. Emélia pensa no seu terceiro desejo, mas decide guardá-lo. No caminho, Emélia e Vasilissa visitam seu pai, mas o garoto permanece em silêncio, esperando que seu pai não perceba sua presença. O velho convida Vasilissa para a mesa e fala apenas coisas boas sobre Emélia. Então, ele chama seu filho, pois o vê não com os olhos, mas sim com o coração. Emélia pede perdão por seus erros e em seguida faz um último desejo para restaurar a visão do seu pai. Vasilissa faz isso. Mais tarde, quando a dupla chega ao rio, Emélia agradece a garota por sua ajuda e devolve a sua escama, mas ela ainda continua com ele. Logo eles chegam ao reino Koschei, que é o reino dos mortos. Koschei sai para encontrá-los e descobre-se que Vasilissa é a sua filha. Ele a transformou no peixe porque ela não a obedecia e era uma adolescente difícil. A garota pede a ele que convoque o espírito de Cesarina Agrippina. Ele olha no seu arquivo e descobre que Agrippina nasceu plebeia, mas como ela puniu o povo comum, ela foi punida com fome eterna. Koschei convoca Agrippina e Emélia pede a sua bênção para se casar com a sua filha, mas ela se recusa. Koschei percebe que sua filha estava pedindo não para si mesma e, sentindo pena dela, provoca Agrippina com comida, prometendo levantar a maldição. Ela finalmente dá a sua bênção, confirmando a Zar e Anfisa. Vasilissa se despede do seu pai, que lembra a ela que Emélia esquecerá tudo o que viu e esquecerá todos, incluindo ela. No caminho de volta, a garota
garota conta isso a Emélia e ele fica horrorizado. De repente ele percebe que Vasilissa é realmente muito querida pra ele, muito importante. Ele grita que não quer esquecer dela, mas Vasilissa apenas sorri tristemente em resposta. Enquanto isso, a enfurecida Anfisa invoca a Agrippina e ameaça limpar o sótão e a banir do seu coração para sempre. Ela admite que o garoto tem um ajudante mágico e como Emélia realizou as suas façanhas com a ajuda de magia, ele pode ser condenado à morte. Mas a princesa estava mais interessada na ideia da feiticeira. Pela manhã, Emélia acorda no barco e não reconhece Vasilissa. Ele vai embora e Vasilissa mais uma vez se transforma no peixe e mergulha na água. César estava encantado com o casamento iminente, mas a noiva estava escondida novamente. Emélia, enquanto isso, vai até Anfisa e de repente admite que parece ter se apaixonado por outra pessoa, mas não consegue se lembrar exatamente por quem, como se estivesse enfeitiçado. A princesa agarra-se à palavra e ordena que os guardas prendam o garoto. Emélia é levado à praça. Após anunciar que todas as suas façanhas realizadas eram com a ajuda de magia, elas foram anuladas. Ele é condenado à execução. Zar, entristecido com o que estava acontecendo, se retira, e em suas últimas palavras, Emélia relembra sua infância e o seu pai, tentando se agarrar às memórias, e então Vasilissa aparece na praça, tendo mais uma vez escapado do César e assumido a forma humana. A garota oferece a Anfisa seus serviços em troca da vida do Emélia. Anfisa concorda e libera o Emélia. O garoto é jogado para fora dos portões. Com seu primeiro desejo, Anfisa se torna igual à sua mãe. A coroa do Zar é retirada e ele é trancado em uma torre. O segundo desejo de Anfisa é se tornar a esposa do rei da Inglaterra. Imediatamente, tocadores de gaita entram pelos portões entregando uma carta propondo o casamento do governante britânico. E Lord Hotman é nomeado lavador de pratos. Por hora, Anfisa para por aí. Enquanto isso, Emélia retorna ao seu pai e tenta se lembrar de alguém importante. O homem comedor e o homem bebedor, que emagreceram e vieram para o casamento, estão tristes com o que aconteceu, mas não podem ajudar. E só quando ele escuta seu pai dizer o ditador favorito de Vasilissa sobre a agulha e o fio, é aí que de repente ele se lembra de Vasilissa e percebe que a ama, não a princesa. Ele corre para a cidade e no caminho é alcançado por seu pai no fogão empurrado pelos dois gigantes. Os quatro atravessam os portões e Emélia chama por Vasilissa. A garota fica surpresa que ele tenha se lembrado dela, mas Anfisa a impede, lembrando do último desejo. No entanto, Emélia não tem medo da princesa, pois mesmo que ela o destrua, ela não pode fazer nada aos seus amigos. Então a princesa imediatamente se torna uma feiticeira ela mesma, para ser como a Vasilissa. E Anfisa imediatamente se transforma no peixe, mas descobre que seu novo poder é inútil, pois só pode realizar os desejos de outras pessoas. Anfisa chama um servo e ordena que ele repita o que ela falar. O peixe dita o desejo dela, mas ela pede para encontrar o marido, e imediatamente o César aparece de um poço e leva Anfisa para o seu reino. Ela resiste, mas ao perceber que estava lidando com o rei, concorda em se tornar sua rainha, quebrando assim a multidão de Vasilissa. Emélia repete o discurso, ao qual a garota uma vez concordou, e beija sua noiva. Zar se torna rei de novo, e o Lorde inglês volta para casa. Emélia e Vasilissa vão para a lua de mel no fogão, e então tudo é finalizado.